aí, fusqueiros e fusqueiras? Recentemente postei um vídeo me despedindo do Zé e eu tô aqui para contar o porquê dessa decisão, como eu cheguei até essa decisão que foi muito difícil. Começando que eu sabia que eu ia ser julgada, né? Eu sabia que ia ter pessoas que não iam apoiar essa decisão. Já teve pessoa que pegou e falou: "Ah, tô deixando de seguir. Não acredito nisso. Se você amava, você não trocaria ele. Tipo, eu no seu lugar não faria isso." Então, assim, eu já vou deixar bem claro nesse vídeo, gente, que cada um toma a decisão que acha melhor para tua vida. E eu decidi o que é melhor para mim, né? Então, assim, se no teu lugar você não faria isso, ok, tá tudo bem. Eu, uns anos atrás, também jamais faria isso. Por isso que eu costumo falar, assim, que tem coisas que mudam na nossa vida, né, de acordo com a fase que a gente tá. Eu acho legal, primeiro, contextualizar um pouco a fase que eu tô na minha vida, porque eu não quero, assim, ficar me explicando, mas eu acho que é legal vocês saberem também, né, para entenderem. Hoje eu tô com quase 30 anos, o Zé chegou na minha vida quando eu tinha 17, e eu tô numa fase da minha vida em que, assim, eu tenho muitas prioridades, vamos dizer assim. Hoje eu tenho 7 pets, tenho uma casa para cuidar, eu gosto de mexer com reforma, eu tô noiva, tenho um casamento para fazer, tenho também a minha futura casa para construir com o meu futuro marido. Então, assim, eu tenho muitos planos, muita coisa legal para conquistar na minha vida, né? E o Zé, ele acabou ficando em último plano nesses últimos anos, principalmente recentemente. E o que eu tinha na minha cabeça, assim, planejado para o Zé é assim: futuramente eu quero ter um outro carro, né? Eu quero ter um carro mais novo, principalmente quando eu for mãe e tal. Não que eu queira me desfazer do Fusca, né? De ter um Fusca, mas eu quero ter um Fusca e um outro carro. Assim como muitas pessoas têm, eu não quero que o Fusca seja o meu único carro do dia a dia. O meu plano era justamente isso. O dia que eu tivesse um outro carro, eu pararia e reformaria, restauraria o Zé. E por que o Zé precisa de uma restauração e de uma reforma? Pô, gente, eu tô 12 anos rodando com ele. Quando eu comprei ele, ele não era já um Fusca restaurado, impecável. Ele nunca foi esse Fusca. Quando eu comprei, ele já tinha tinta descascada, ele já tinha enferrujado. E com o tempo, com o uso, ainda mais quando eu morava na casa da minha mãe, ele não tinha garagem coberta, ele ficava no sol e na chuva. Então, com os anos, com o uso, com o tempo, foi se desgastando muito, né? E hoje ele chegou do jeito que ele tá, não que ele tá acabado, destruído, não, ele tá usado. De uns anos pra cá, principalmente de uns 3 anos pra cá, desde que eu vim morar sozinha, eu perdi a conta de quantas vezes eu parei aqui, sentei e fiquei olhando pra ele e fiquei triste. Pô, o Zé, ele sempre me trouxe muita alegria. E de uns tempos pra cá, ele começou a me trazer um pouco de frustração, porque eu olho pra ele e eu falo, pô, olha o jeito que ele tá, assim, quando a gente ama uma coisa, a gente não quer ver essa coisa assim, né? Não quer ver essa coisa mal cuidada, mal... Eu não sei explicar direito, mas sempre me deu uma frustração, né? Tanto é que eu parei de postar vídeo dele, eu parei, assim, de mostrar muito ele, porque eu realmente não estava contente com ele. Resumindo, é isso. Só que mesmo assim, nunca passou pela minha cabeça vender ele, né? Até o presente momento. O meu novo Fusquinha amarelinho se chama Margarida. Ela é mulher, tá, gente? Porque eu já falei, o Zé vai ser o único Fusca homem da minha vida. Então, a Margarida, eu vou contar um pouquinho, eu vou contextualizar a história da Margarida. Mas assim, o meu noivo comprou ela do meu padrasto há 2 anos atrás. E tava parada na garagem, né? E ele pegou e falou assim, que ele ia vender ou ele me daria a Margarida. Ele chegou um dia, me falou isso, né? Só que ele me falou isso, gente, quando eu lembro que exatamente o dia, porque eu tava olhando pro Zé, foi um dia que eu tava olhando assim pro Zé e eu tava meio que reclamando dele, pro meu noivo. E ele pegou e falou assim, amor, você já pensou em vender o Zé? Aí eu olhei assim pra cara dele, tipo, jamais, jamais, jamais que eu venderia o Zé. Jamais, eu nunca cogitei essa ideia. E isso foi o quê? Mais de 6 meses atrás. Pra vocês entenderem que não foi uma decisão que eu tomei da noite pro dia. Já faz muitos meses. E quando ele falou isso pra mim,
eu peguei e falei, não, jamais. E ele pegou e falou, e se a gente vendesse o amarelo para reformar o Zé? Né? Foi a primeira ideia assim que a gente teve. Só que daí eu fui atrás para ver hoje quanto eu gastaria para restaurar o Zé, né? Qual o valor que eu precisaria, né, investir e qual o trabalho que eu teria. Então eu conversei com alguns conhecidos, uma galera que tem Fusca, mecânico, funileiro. E assim, gente, depois de fazer a pesquisa eu desanimei. Eu desanimei porque não é fácil restaurar um carro do zero. E quando eu digo restaurar, gente, é restaurar. Não é só levar no funileiro e pegar e falar, faz os podres aí o cara vai encher de massa, igual. Eu já reformei a traseira do Zé. E o cara encheu de massa, deu, sei lá, nem um ano, começou a cair os pedaços de massa, já tá tudo feio de novo. E, assim, não é esse tipo de pintura que eu iria querer, entendeu? Eu ia querer um funileiro bom. Um funileiro bom vai cobrar uns 20 mil no mínimo, 20, 30 mil, acho que no mínimo, só de lataria. Fora todo o resto que tem pra fazer no Fusca, né? Porque daí você, tô restaurando do zero, já vou fazer tudo. A gente sabe que daí entra tapeçaria, entra, sei lá, por exemplo, até se eu quisesse, eu trocaria os vidros, eu trocaria tudo, gente, eu trocaria tudo. E eu sei que não é um investimento barato e também não é fácil, porque eu ficaria sem carro. Eu coloquei isso, né? Eu comecei a pesar na balança. Eu fico com amarelo ou eu vendo amarelo e restauro o Zé? Assim, se fosse pensar emocionalmente, por puro sentimento, eu ficaria com o Zé e venderia o amarelo, né? Venderia a Margarida. Só que eu comecei a pôr na balança essa questão de investimento de tempo, dinheiro e energia para restaurar o Zé. Drica, mas você ama teu Fusca, então você tem que dedicar esse tempo. Ok, gente, mas eu já dedico esse tempo para ele faz 12 anos, entendeu? Então eu acho que cansei. Eu acho que é isso, sabe? E, eu sempre sonhei em ter um Fusca restaurado. E vem o meu noivo e me fala assim, toma esse Fusca restaurado. Gente, a Margarida é impecável. Assim, teve gente que comentou, trocou 6 por meia dúzia. Não, gente, se você colocar a Margarida do lado do Zé, não tem comparação. Assim, estrutura da lataria, ela foi restaurada há uns 10 anos atrás. Só que ela tá impecável, foi feita uma restauração tão incrível nela, que mesmo que ela tenha sido usada, ela continua linda, assim, maravilhosa. Gente, não tem um podrinho, não tem um descascado. É um Fusca, assim, que sempre foi o meu sonho. E olha só que doideira, né? Eu sempre sonhei em ter um Fusca restaurado. A vida não, né? Meu noivo vem e me dá um. Então, foi isso que eu pesei na balança. Eu tenho um Fusca restaurado pronto aqui para usar. E tenho o Zé para restaurar, que é um Fusca que tá na minha vida há 12 anos, que tem muito sentimento envolvido. Mas o que eu quero, o que é melhor para mim, foi isso que eu parei para pensar. Então eu fiquei muitos meses pensando nisso, gente. E quando eu comecei a cogitar a ideia de ficar com a Margarida, eu cheguei numa conclusão assim, se eu tô cogitando a ideia, é porque eu tô desapegando. E foi isso que eu pensei, né? Que para mim o ideal seria ficar com a Margarida, que já está restaurada, e só fazer a interna dela, fazer os ajustes que igual eu fiz no Zé, igual, por exemplo, o meu plano é colocar o bagageiro do Zé nela, colocar a escadinha, pintar as rodas, fazer a interna colorida, igual eu fiz no Zé. Então eu vou deixar ela toda estilosa e maravilhosa, assim como o Zé, né? E eu espero que o Zé possa fazer outra pessoa feliz futuramente e que alguém também possa dar a restauração que ele merece, né? Que possa cuidar da forma que ele merece. E eu acho que eu vender o Zé, né, e começar a minha história com outro Fusca também é muito simbólico, sabe? Essa questão de representatividade da fase que a gente tá, eu me sinto totalmente em outra fase. Por exemplo, hoje eu olho pro Zé, eu não faria essa interna vermelha nele, eu não faria muitas coisas que eu fiz. Então, assim, eu mudei, né? E eu tô muito animada e muito empolgada com a Margarida, de ter um Fusca novo. Eu me sinto até a Drica de 17 anos, sabe? Que tá empolgada com o primeiro carro, animada. E eu confesso que eu chorei muito, tá? Não foi uma coisa assim que eu pensei, vou vender o Zé e tchau. Não, gente.
eu me martirizei, eu sofri, eu chorei, eu me senti a pior pessoa do mundo por estar tomando essa decisão. Eu conversei com a psicóloga, eu conversei com a minha mãe, eu conversei com meu padrasto, com meu noivo, eu conversei com todo mundo que era importante pra mim e todo mundo me apoiou, sabe? Igual, teve um comentário de uma mulher que ela falou assim: ah, se fosse um presente da minha mãe, eu jamais venderia, porque o Zé foi um presente da minha mãe. Só que a minha própria mãe falou assim pra mim: pelo amor de Deus, Adriele, ignora esse tipo de coisa. Ela falou assim: eu quero te ver melhor. Se você vai vender o Zé e vai ficar com um carro melhor, né, com um Fusca melhor, que é o que você ama, né, porque eu amo Fusca. Gente, eu amo o Zé, mas eu também amo Fusca. Eu não tô vendendo o Zé e me desfazendo do mundo de Fuscas, né? Não, eu tô literalmente assim trocando ele por um outro Fusca melhor, né, em melhor estado. É um Zé de outra cor, vamos dizer. Ai, gente, tem esse detalhe também, né? Porque meu sonho era ter um Fusca colorido. Na época, quando eu procurei o Zé pra comprar, eu acho que eu falo isso no meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu falo no vídeo que eu queria um Fusca colorido, mas eu só achei o Zé. Porque na época era o que minha mãe podia pagar, né? E tá tudo bem. Hoje ela mesma fala isso pra mim. Ela fala: filha, o Zé foi muito importante pra gente, pra todos nós, né? Minha mãe, ela sempre me apoiou muito em todas as minhas decisões. Até quando eu decidi trancar a faculdade pra reformar o Zé, né? E ela fala assim: eu sei que você se dedicou muito pelo Zé, e o fato de você vender ele não anula todo esse carinho que você teve por ele, né? Por mais que tenha esse carinho, essa história, não deixa de ser um bem material, né? Que você pode trocar, que você pode substituir, e tá tudo bem. Porque eu realmente estava me sentindo muito mal, gente. E eu até, depois de ler alguns comentários, eu também fiquei bem chateada. Mas eu tô firme na minha decisão. Até porque eu também tenho muito carinho pela Margarida. A Margarida não é um Fusca aleatório que eu achei por aí. Ai, troquei. Não, gente. A Margarida tá na minha família há 9 anos. Depois eu vou gravar um vídeo contando a história só da Margarida, para vocês conhecerem um pouquinho melhor ela. E eu já digo de antemão que a Margarida, a primeira vez que eu vi ela 9 anos atrás, gente, eu fiquei apaixonada nela. E olha só, que coisa maravilhosa. Agora ela chegou até mim, entendeu? Isso é muito legal. Eu acho até que foi destino. Eu lembro que eu olhei pra Margarida a primeira vez que eu vi ela e pensei: nossa, eu queria que o Zé fosse assim. E tomara que um dia ele seja, né? Se um dia uma pessoa puder reformar ele, restaurar ele do zero. Essa pessoa não será eu, infelizmente, né? Mas eu desejo, assim, toda a felicidade pro próximo dono dele, ou dona, né? Espero que seja alguém que, até que seja um seguidor meu, uma seguidora minha, que cuide dele com tanto carinho assim como eu cuidei, e que também honre a história dele, né? Ai, antes que alguém fale: ai, Drica, mas era só você vender a Margarida e reformando o Zé aos pouquinhos. A questão é, eu não quero fazer isso, gente. Eu não quero. Ai, Drica, é só ter paciência. Gente, eu não quero. Eu não quero. É simplesmente isso. Eu não quero hoje parar a minha vida para restaurar um carro, ficar sem carro. Eu prefiro a praticidade, a comodidade de ter um carrinho já pronto para mim. Ah, eu lembrei de uma coisa. Eu queria deixar um relato de uma seguidora. Acho que tem 2 relatos. Eu vou colocar aqui para vocês lerem. Relatos de seguidoras que restauraram o seu Fusca e me contaram um pouquinho de como foi o processo, que realmente não é nada fácil, é muito complicado. É só para explicar para vocês, para quem acha que uma restauração é fácil, que você, é só ir fazendo aos pouquinhos. Não é só fazendo aos pouquinhos, você arruma uma coisa, estraga outra. Se para você faz sentido restaurar aos pouquinhos, porque teve um outro seguidor meu também que mandou assim: Drica, eu não concordo com você porque eu amo mexer aos pouquinhos no meu carro, isso me deixa feliz. Todo dia eu mexo um pouquinho, cada ano eu faço uma nova conquista. E eu falei assim pra ele: tá tudo bem, ok, se pra você faz sentido, que maravilhoso isso. É exatamente isso, você tem que fazer o que faz bem pra você. Se pra você tá tudo bem, mexer o resto da tua vida no teu carro e esperar que um dia você consiga chegar lá, sei lá, do jeito que você deixar o carro do jeito que você quer, ok. A questão é que o Zé não estava mais me trazendo essa felicidade, sim, estava me trazendo frustração, né? Que eu não tava curtindo. Então, acho que é isso, você tem que fazer o que faz sentido pra você, o que te deixa bem, o que te deixa feliz.
Então é isso, espero que vocês me acompanhem nessa nova fase com a Margarida, que eu tô muito empolgada, muito animada, já tenho vários planos para ela. E eu vou compartilhar, vou voltar a compartilhar a Drica Fusqueira aqui com vocês, que é uma coisa que eu já tinha deixado um pouquinho para trás, né? E agora renasceu novamente, né? Espero que vocês me apoiem nessa decisão, isso me deixaria também muito mais feliz do que eu tô agora. E é isso, até o próximo vídeo.